A paz do Senhor, dando prosseguimento ao nosso ensino continuado aqui da Igreja de Deus de Brasília. Nós hoje iremos falar da parte mais importante do nosso conteúdo, que são lições que transformam vidas. Nós hoje iremos falar sobre o preparo e a apresentação da lição bíblica. Eu queria já dizer uma frase de D.L. Moody, um pregador muito famoso do século passado, que dizia que a Bíblia não nos foi dada para a nossa informação, mas para a nossa transformação. Isso tem tudo a ver com a nossa aula, né? Nós vamos trabalhar aqui o preparo, o seu preparo, o preparo da lição e a apresentação. Já de início, nosso primeiro slide, eu queria apresentar a vocês que existe diferença entre histórias bíblicas, narrativas bíblicas e lições bíblicas. Qual a diferença? As histórias bíblicas ou narrativa, história e narrativa é a mesma coisa, gente. As histórias bíblicas ou narrativas bíblicas, elas são diretamente o texto, é aquelas histórias, a Bíblia ela é cheia de histórias. Conta-se que mais de 70% da Bíblia são histórias, são narrativas. Agora, como fazer para que essas histórias, que é a diferença, se transformem em lições? Lição é quando você aprende algo com aquilo que você ouviu, com aquilo que você leu, aquilo se transforma em uma lição. As histórias bíblicas as crianças conhecem e muitas crianças que nasceram na igreja e frequentam desde pequenas nossas classes conhecem as histórias bíblicas, as narrativas bíblicas. E às vezes quando você começa, olha, hoje nós iremos falar sobre a história de Zaqueu, a criança já começa e conta toda a história e você fica até bem enrolado como você vai prosseguir a sua aula. Mas a lição é diferente. Na lição, você pode contar a mesma história, fazendo aplicações na vida da criança, aplicações diferentes na vida da criança, e a história fica bem bonita, fica diferente. Assim acontece com a gente, que estamos há anos e anos ouvindo o Evangelho, lendo o Evangelho, e somos ministrados, não é mesmo? Nas igrejas, pelos pastores, pelos mestres, somos ministrados, eles transformam as narrativas bíblicas em lições bíblicas. E a gente chama essa lição bíblica que nós utilizamos narrativas, utilizamos histórias da Bíblia, por exemplo, a história de Naamã, a história de Mefibosete, a história de Bartimeu, a história de Dorcas, a história do apóstolo Paulo. São histórias. Quando nós utilizamos as histórias e transformamos elas em lição bíblica, nós chamamos essas lições de lições expositivas. E eu já te adianto que esse tipo de lição é a lição ideal para que você trabalhe com a sua criança, a lição bíblica expositiva. Até adulto gosta de ouvir as histórias, quando elas então têm a aplicação para a sua vida, aquilo fica perfeito, aquilo fica ideal. Então, nós temos as lições bíblicas expositivas, mas nós também temos um outro tipo de lição bíblica ou pregação, quando você estiver pregando, até mesmo para adultos. São as pregações ou lições bíblicas temáticas. O que é uma lição bíblica temática? Ela trabalha um tema. Ela não trabalha em si uma história, ela trabalha um tema. E de acordo com aquele tema, o pregador pode passear pela Bíblia inteira, vários versículos para falar sobre aquele tema, falar sobre oração, vamos falar sobre o tema fé. Ele vai usar vários versículos para entregar aquela mensagem. Qual o perigo da lição bíblica temática? É que quando você vai fazer um tema, você acaba, por ele ser mais disperso, não ter uma história que você seguir, você pode acabar falando coisas demais do seu pensamento
e sair um pouco da Bíblia e às vezes você não sabe nem onde você estava, o ponto que você parou, você pode se perder, você pode perder o foco daquela mensagem, então fica um pouco disperso. Por isso, não é o ideal para se trabalhar com as crianças, nem é o ideal para que você pregue. Na verdade, essas lições temáticas, elas ficam muito interessantes quando você trabalha ela durante um período. Não é legal você trabalhar um único dia o tema. É interessante que você faça o mês daquele tema. Não é? Vamos falar de Jesus o super-herói. Vamos falar de oração. Então, você trabalha, divide em um mês, por exemplo. Então, você vai ter 4 domingos para poder trabalhar aquele tema. E em cada domingo, você coloca uma narrativa para trabalhar, uma narrativa específica, vai trabalhar só aquela narrativa naquele domingo para trabalhar esse tema que você escolheu para o seu mês. Fica melhor para a criança, principalmente para a compreensão. Você já teve a informação que eu dei aqui no início, aquela frase do pregador dizendo que a Bíblia não foi nos dada para nossa informação simplesmente. Então não adianta você lançar muita informação na mente da criança, você decorou, você preparou, você pegou várias referências e você lança várias informações para a criança e a criança sai da aula e pergunta: o que você aprendeu? Ah, não sei, a tia falou tanta coisa. Ela não sabe identificar o ensino principal. Às vezes por isso, porque você abriu muito para poder falar daquele tema. Então, você vai querer o quê? Você vai omitir às vezes algumas partes para que você consiga causar transformação naquela vida. Então, eu te aconselho, quando você for trabalhar um tema, não faça isso em uma única aula. Programe, nós precisamos fazer os nossos programas semestrais, nossos programas anuais, e no seu programa você coloque lá um mês para aquele tema específico que você quer trabalhar e com calma, vá a cada domingo ali esmiuçando aquilo para a criança, de forma que aquele ensino cause transformação na vida dela. Agora, como você já aprendeu, né, nós conhecemos aqui 2 tipos, existem alguns outros, mas esses são os mais conhecidos, 2 tipos de lições bíblicas, que são as expositivas e as temáticas. E nós vamos trabalhar com qual? Com a expositiva, que é a que vai pegar uma narrativa bíblica e naquela narrativa você vai ali preparar toda a sua aula. Agora, o que será que Deus quer nos falar com essas histórias? A Bíblia, ela é cheia de histórias, nós vamos trabalhar as histórias, fazendo uma lição expositiva, mas o que será que Deus quer nos dizer com todas essas histórias que estão na Bíblia? Na verdade, a Bíblia é cheia de histórias, mas ela contém uma única história. É uma história como se fosse a história central da Bíblia. E que história é essa? É a história que se resume na criação, queda, redenção e consumação. O que vem ser isso? Isso vem ser as verdades fundamentais do Evangelho. Eles estão contidos em toda a Bíblia. Toda a Bíblia contém uma única história, que é essa história. Nós podemos também representar isso fazendo perguntas, não é? A Bíblia nos responde: quem é Deus? Seria a criação. Quem nós somos? A queda. O que Deus fez para resolver o nosso problema, que é a redenção, e como nós iremos responder ao que Deus fez, a consumação. Então, é muito importante a gente entender que a Bíblia, ela tem uma única história e nós iremos trabalhar essa única história dentro de cada narrativa que nós escolhermos. Então, você vai ter uma história, vamos pegar um exemplo da história de Naamã. Você vai ter a história de Naamã e dentro da história de Naamã você vai acrescentar, você vai aplicar ali as verdades fundamentais do Evangelho. Isso fica muito interessante, não é? Nós temos histórias também que falam sobre a classificação das lições bíblicas. Elas podem ser classificadas de 2 maneiras.
as lições bíblicas evangelísticas, lição bíblica expositiva evangelística, que é como? Para quê? Para que serve a evangelística? Para evangelizar, para as crianças não salvas. E as lições bíblicas expositivas de crescimento, que é para a criança salva, aquela criança que já recebeu Jesus como Salvador, ela precisa agora crescer, ser discipulada. Então, existem esses dois tipos de lições, evangelísticas e de crescimento. Nós iremos começar com a lição evangelística e elas são um pouco diferentes na abordagem. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre o preparo? Antes de começarmos a parte da apresentação da lição, de como você vai apresentar, vamos começar com o preparo? É importante que você se prepare. Tem uma frase aqui que eu acho muito interessante e pertinente. Ela diz assim, ó: se o nosso dom é o do ensino, vamos dar tudo o que temos em nosso ensino. Não podemos permitir que a negligência estrague o nosso trabalho. Então, é importante que a gente se prepare, que a gente venha se preparar da maneira correta. Benjamin Franklin dizia: quem falha na preparação, se prepara para falhar. Então, nós não podemos nos errar na preparação para não falharmos diante das crianças. As crianças percebem isso. Então, como é que você começa a preparação? E isso é um conselho, mas um conselho muito pertinente, tá? Muito relevante. Comece orando por você. O nosso trabalho é um trabalho de total dependência do Espírito Santo. Você pode ser a pessoa mais entendida, mais informada e chegar na hora não ter efeito nenhum sobre a vida da criança se você não estiver ali na dependência do Espírito Santo. Tem professores que entram na sala de aula sem ao menos ter orado durante a semana, fazem o visual, leem a história, preparam o esboço, mas não dobraram seus joelhos diante de Deus. Tem uma frase que o pastor Vandique aqui da Igreja de Brasília diz muito, ele diz assim: de Deus nós somos dependentes. E isso nos marca muito, nós precisamos ter essa consciência da dependência de Deus, do Espírito Santo, em todo o trabalho que nós viemos a fazer para o Senhor. Então, primeiro ponto, ore por você, ore por seus alunos. Jesus disse lá em João 15:5, ele disse assim, ó: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aquele que está em mim, e eu nele, aquele dá muito fruto. Sabe por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então você precisa ter essa dependência de Deus, orar ao Senhor, orar por você, pela sua vida, orar também pelos seus alunos, para que todo impedimento seja tirado no momento em que você estiver ministrando a sua aula, a sua lição. Ali é um momento decisivo, um momento que pode haver salvação, não é mesmo? E onde o evangelho é pregado, há conversão. Então é importante que você ore. Em segundo lugar, quando você estiver se preparando, ore por você, por seus alunos. Em segundo lugar, deixe a Bíblia falar sobre Deus. Deixe que a Bíblia fale sobre Deus. Por quê? Nós temos o costume de, quando abrimos a nossa Bíblia, a gente quer ouvir algo para a nossa vida, a gente quer que a Bíblia fale para a gente, para o que a gente está passando. Nós estamos sempre em busca de resposta para algo que está acontecendo, um consolo, isso, e a Bíblia sim nos dá isso. Mas quando você está estudando a Bíblia, permita que a Bíblia fale a você sobre Deus. E ela fala em toda a Bíblia, mesmo nos momentos difíceis do povo, momentos de guerra, momentos assim, muito adversos, a Bíblia revela quem é Deus, como Ele age. Por isso que é importante você manejar bem a palavra da verdade. O conselho que Paulo deu a Timóteo é um conselho atual para a sua vida, professor. Maneja bem a palavra da verdade. Porque se você não conhecer o que Deus disse em sua palavra,
quem é Deus e Ele se revela na sua palavra, você não consegue compreender, né, o que o Espírito Santo quer que você passe para as crianças, porque você às vezes vai ter uma visão distorcida de Deus, você vai ver um texto, mas poxa, Deus mandou fazer isso, poxa, aconteceu assim, porque você não conhece. Quando você não conhece uma pessoa, você pode até vir a julgar ela mal por alguma atitude, mas quando você conhece, você fala, não, mas eu conheço fulano, ele não é assim, eu conheço as qualidades dele, eu sei que ele nunca agiria dessa forma. Por que você conhece? Porque você convive, porque você está sempre perto. Da mesma forma é Deus. Quando você conhece a Deus, você compreende, não é? O modo de agir. Não compreendemos completamente, porque Deus ele é insondável, mas para o que a gente vai necessitar para preparo da nossa lição, vai ser importante. Abra a Bíblia e deixe a Bíblia falar a você sobre Deus. Onde você vê Deus naquela passagem? Onde aquela passagem fala ao seu coração, não é, a respeito de Deus? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é aquele versículo lá de Romanos 12, 2, não é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixe que a sua mente transforme o seu coração. É necessário que você compreenda a palavra que você vai ministrar. Aquela palavra você tem que ter entendimento daquela palavra, para que aquela palavra desça para o seu coração e transforme as suas ações. Porque quando você entende, é isso, então você tem entendimento, então eu vou mudar as minhas atitudes, porque a palavra do Senhor, ela transformou o meu entendimento e aquilo passa para uma ação. Então, deixe que a palavra de Deus transforme a sua mente, as suas atitudes. E é relevante dizer também que a conversão genuína, ela se dá pelo entendimento. Lá Romanos 10, 17 diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, não é mesmo? Isso gera fé no seu coração para a conversão. Então, é necessário que você respeite esses pontos de preparação. Primeiro, você lembra? Ore por você e por seus alunos. Segundo, deixe que a Bíblia fale sobre Deus. E terceiro, deixe que a sua mente transforme o seu coração na palavra dele. É muito importante esse preparo correto para que você tenha um tempo de desfrutar realmente da presença de Deus. Você depende do Espírito Santo. Lembra que nós falamos? Você depende do Espírito Santo para conseguir compreender as Escrituras. E a Bíblia diz para a gente que Jesus disse isso, né? Que o Espírito Santo nos fará lembrar tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que Jesus nos disse, tudo aquilo que Deus nos disse. O Espírito Santo nos fará lembrar. Está lá em João 14, 26, outro versículo importante. Então, vamos falar sobre a importância do preparo mais um pouco. E por que é importante o preparo? Porque quando você se prepara, veja no nosso slide aí que está passando para você. Você alcança os objetivos da sua lição. Quando você está preparado, você alcança os objetivos. Você inspira confiança. As crianças, elas sabem que você tem algo ali e o seu programa ele tem uma ordem, algo vai acontecer depois daquele primeiro ato, segundo ato. Elas sabem que tem uma ordem, isso inspira confiança e, consequentemente, ajuda a manter a ordem e disciplina na classe, elimina as dificuldades. Quanto mais eu me preparo, não é mesmo? Mais eu estou pronto ali para ser excelente, ministrar uma aula com excelência para as crianças. Proporciona variedades, porque você se prepara, você consegue pesquisar, você traz novidades para a classe, a sua aula vai ser interessante, porque você se preparou para aquilo. E também desperta e mantém o interesse da classe, que é o que você quer. Não adianta nada você preparar uma aula maravilhosa, chegar na aula, não treinou, está tudo ali no seu esboço, você não consegue passar aquilo que você recebeu de Deus e aí você não consegue manter nem despertar o interesse.
Então, é necessário para que haja aprendizado, é necessário despertar o interesse da criança, não é? Tem aqui um versículo de Romanos 12:2 que diz assim: se é ministério, seja ministrar. Se é ensino, haja dedicação ao ensino. Então, seja dedicado ou saia do ministério de ensino. Essa é a nossa palavra. O professor ele tem que amar a Bíblia, ele tem que desejar. E se você quer muito ser um professor e você não tem esse desejo, ore a Deus. O Espírito Santo verá a verdade do seu coração, irá despertar em você esse desejo. O avivamento, uma das características do avivamento é o desejo pela palavra de Deus, pela leitura da Bíblia, você conhecer mais a Deus, e isso vai te transformando. Você peça isso a Deus, reserve um tempo diariamente, você, o Senhor e a sua palavra de Deus, e leia a palavra de Deus, leia sistematicamente os livros, estudando, mesmo quando você não estiver escalado para dar aula. Esse preparo, essa disciplina deve fazer parte da vida de todo aquele que quer ensinar algo na igreja ou em qualquer lugar, mas principalmente quando falarmos de ensino cristão, nós precisamos ser dedicados, porque a palavra assim nos ordena que haja dedicação ao ensino. Então, agora que nós já vimos essa parte, né, é necessário que a gente ore, que a gente deixe a Bíblia falar para a gente. Temos também alguns outros passos. Qual o processo correto da gente interpretar a Bíblia? Como a gente interpretar? Ainda estamos no preparo, professores. Como é o processo correto? Primeiro ponto para a interpretação da Bíblia é a compreensão do texto. Você precisa ler e compreender. Algumas pessoas leem 2 vezes e conseguem compreender. Outras pessoas vão ter que ler mais vezes. Isso aí não é demérito algum, mas é necessário que você compreenda, que você marque lá as palavras difíceis, você veja o significado. Hoje em dia você não precisa nem de um dicionário do lado, você tem a internet, você consulta as palavras de difícil compreensão. Você consulta, às vezes, um nome que Negueb, por exemplo, que lugar é esse? Vale do Negueb, que lugar é esse? Então, deserto do Negueb, que lugar é esse? Então, você vai ali tirando as suas dúvidas, compreenda o texto. E depois, em segundo lugar, você vai você vai interpretar o texto. O que é interpretar o texto? O que esse texto significa. O que ele está me dizendo? O que ele quer me dizer? Eu sei que muitas igrejas já trabalham com as lições prontas, que vêm em revistas, e aí você só lê aquilo, lê a revistinha e vai para dar aula. Mas não deve ser feito assim. É importante que você pegue o texto que vai ser ministrado e você vá à sua Bíblia, você leia na sua Bíblia e o Senhor vai falar com você. E o terceiro passo é a aplicação. Aplicação o quê? O que o texto diz para mim? O que o texto diz para a criança? Então é importante tirar essas lições do texto. Quando você estiver no seu preparo, você vai estar estudando a lição. Então, primeiro o quê? Primeiro você vai compreender o texto. Segundo, você vai interpretar o texto, o que ele significa. E terceiro, você vai aplicar o que esse texto diz para a minha vida, o que esse texto diz para a vida da criança. Isso faz parte do seu preparo. Agora, vamos avançar um pouco mais? Você leu o texto, você compreendeu, interpretou e aplicou o texto. E agora, o que você vai fazer? Você vai começar a observar no texto os personagens. E aí vai ser a prática. Você precisa ter um papel ao lado e uma caneta e você vai tirar do texto os personagens daquele texto. Vamos pegar um exemplo da história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho, Jesus estava passando com os seus discípulos e uma grande multidão. Então a história, os personagens da história são Bartimeu,
Jesus, os discípulos e a multidão. Então, temos ali 4 personagens, né, que estão presentes. Então, você vai listar esses personagens. Faz aquela lista de personagens. Em segundo lugar, você vai fazer uma nova leitura ali e perceber os lugares que aparecem no texto. Nessa narrativa, que eu peguei como exemplo, do cego Bartimeu, eles estavam aonde? Eles estavam saindo de Jericó. Então, uma cidade, qual cidade? A cidade de Jericó. É importante também você, após você localizar em que local que acontece aquilo, foi na casa de alguém, foi na rua, foi qual cidade que aconteceu, isso são coisas que você vai tirando do texto, vai enriquecendo o seu estudo. Em terceiro, você vai começar a olhar e ver em que época foi que aconteceu aquilo. Se foi no Novo Testamento, já no tempo de Jesus, foi em que época? Foi antes, foi no início do ministério de Jesus? Foi depois ele se revelar no ministério? Foi após os 30 anos de Jesus? Foi no final do ministério de Jesus? Em específico, essa história do Bartimeu já foi para o final, caminhando para o final do ministério de Jesus. Por quê? Porque nós vemos anteriormente que já havia tido a transfiguração de Jesus naquele monte, já tinha aparecido lá Moisés e Elias, e a Bíblia revela que eles falavam com Jesus sobre a sua partida, e quando ele sai dali, ele já vai resoluto a caminho de Jerusalém, para cumprir aquilo que ele já tinha vindo fazer, que era morrer na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados com o seu sangue e ao terceiro dia ressuscitar, vencendo a morte. Então essa história do Bartimeu, ela já está quase para o fim do ministério de Jesus. É importante você saber em que tempo também é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento, são anotações pertinentes para o seu estudo, você estava se preparando, né? E outras coisas também que você pode pesquisar. Hoje nós temos muitas bíblias de estudo, nós temos muita informação na internet, procurem sites confiáveis, tá? Mas você pode pesquisar costumes da época, não é? Política, por exemplo, no caso de Bartimeu. Bartimeu não é um nome. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. E ali diz que ele tinha uma capa e um cajado na mão. Por quê? Porque naqueles tempos, quando uma pessoa era cega, uma pessoa ela era inválida, ela não tinha como trabalhar, o seu pai lhe dava uma capa e um cajado e ele iria esmolar. Então ele iria esmolar, ele iria ali ficar pedindo, mendigando, não é? O alimento, algumas moedas. Então é algo do costume que talvez seja interessante, não é? Tanto que quando Jesus chamar ele lança a capa dele de si, aquilo tem um simbolismo também para nós. É interessante essas pesquisas que a gente pode fazer, não é? Sobre a palavra de Deus. E outra coisa também que você vai fazer logo após você pesquisar, não é? Pesquisar os personagens, pesquisar o tempo que a história aconteceu, pesquisar costumes, política, coisas relevantes desse tipo, você vai agora fazer uma lista, sim, uma lista com os fatos históricos. Como é feita essa lista? Essa lista ali vai conter, você não vai colocar versículo, por exemplo, você vai fazer uma lista de 1 a 8 no mínimo frase, de 1 a 8 frases no mínimo, tá? Até umas 22 frases você pode estar fazendo para te facilitar. E aí você vai começar a construção, né, do seu esboço. Ainda não é o esboço, mas é a construção dele. Como você faz isso? Se eu chegar hoje para você e falar assim, me conta a história do cego Bartimeu. Certamente alguns detalhes vão passar despercebidos a você. Mas quando você faz essa lista de fatos históricos, você vai ter mais aptidão para poder lembrar na hora da sua aula do que aconteceu. Então é a sequência dos fatos. Como você faria no caso da lição do cego Bartimeu? Primeira frase,
Não necessariamente pode ter um versículo com 2 frases, entendeu? Ou pode ter em 2 versículos uma frase só. Então não é o versículo que é a frase. Então você vai ali narrando, né? Jesus estava saindo de Jericó, com ele os discípulos e uma multidão. Primeira frase. Aí a segunda frase, havia ali um cego de nascença, não é? E ele pedia esmolas. Ouvindo que Jesus passava por ali, aquele cego se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí, próximo, a multidão o repreendia para que se calasse, para que não importunasse o mestre. Aí a próxima frase, ele não deu ouvidos à multidão e gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dado o momento, Jesus, ouvindo o cego clamar, mandou que chamassem ele. Outra frase, o cego, os discípulos chamam o cego e dizem: o mestre te chama. Próxima frase, o cego, dando um salto, lançou de si a capa e foi ter com Jesus. Próxima, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego disse o quê? Senhor, eu quero ver. Então, a partir dali, Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. E o cego passou a seguir, o cego, ele era cego, né? E Bartimeu Bartimeu passou a seguir a Jesus. Então, ali você fez a lista dos fatos da narrativa que você está trabalhando. Isso é importante para o seu preparo. É trabalhoso, tá? A gente vai colocar no link, na descrição do link, o arquivo para que para que você possa imprimir e fazer isso em casa, tá? Já com nome personagens, lugares, o espaço para as frases, para você construir as frases, isso vai ser muito importante para o seu preparo. Agora vamos caminhar mais um pouco na preparação e agora fazendo a preparação, organizando o seu esboço, que vai ser aquilo que você vai levar para a sua aula e vai se guiar ali, né, vai fazer as aplicações, transformando as narrativas nas lições bíblicas. Então, primeiramente, para organizar o seu esboço, você já fez toda aquela pesquisa, você já esmiuçou a sua história em frases, tá? Tá mais fácil de você compreender aquela história. Agora você vai fazer uma pergunta. Vamos continuar usando, por enquanto, a história do Bartimeu? Você vai fazer uma pergunta. Qual é o personagem principal daquela história? Na história de Bartimeu, o personagem principal é Bartimeu. E note que o personagem principal vai ser aquele que tem um problema ou uma necessidade. Existem alguns personagens que têm mais de um problema. Até no caso de Bartimeu, se a gente fosse pensar, ser mendigo era um problema que ele tinha também. Não é? Ele precisava de um emprego, precisava de trabalho, precisava ter a sua vida. E ali ele tinha essa dificuldade. Mas o pior problema dele era o quê? Ele não poder ver. Ele gostaria muito de ver, não é mesmo? Então, por exemplo, no filho pródigo, ele teve vários problemas ali. Ele saiu da casa do pai, né? Teve aquela ingratidão, ele se distanciou. Mas o problema do filho pródigo, por exemplo, vai se agravando com o passar do tempo. E o que acontece? Ele fica lá tendo vontade de comer a comida dos porcos. Então, nessa hora, né, esse é o pior problema dele ali, aquele desejo ali de comer a comida do animal, a miséria humana. Então, aquele é um grande problema que ele tem. Então, nesse momento do problema do personagem, você vai relacionar, você vai identificar o personagem principal e você vai, já vou falar para você, adiantar, você vai relacionar o problema do personagem principal, a necessidade, com o problema do pecado. Por isso que o problema precisa ser grave, para que você, quando for fazer a aplicação sobre o pecado, a criança entenda que o pecado é grave, tá? Então, você vai identificar quem é o personagem principal. Segundo, qual o problema do personagem principal? No caso de Bartimeu, ele era cego. Terceiro,
que solução Deus oferece para resolver o problema dele. Geralmente, o problema do personagem principal, para você conseguir localizar qual é o problema do personagem principal, é aquele que tem uma solução oferecida, entendeu? Por exemplo, no caso de Naamã, ele tinha lepra, né? Ele tinha lepra, um problema que afastava ele da família, deixava ele afastado de todos. E qual foi a solução oferecida? A solução oferecida foi que o profeta disse para ele, olha, se você se mergulhar, né, no rio 7 vezes, você vai ficar curado. Então, ele tem um problema e tem sobre aquele problema uma solução oferecida. E diante daquela solução oferecida, a pessoa pode aceitar ou não. No caso aqui do cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele podia ter falado outra coisa, eu quero ser rico, eu quero, mas ele escolheu, né? Ele escolheu o que eu quero ver. Então, Jesus dá a solução daquele problema ali. Então, você conseguiu identificar, né, a solução oferecida, nesse caso, foi aquele momento em que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele fala, eu quero ver, né, aquela solução oferecida. Você vai também ter que localizar isso no seu texto. E, em quarto lugar, você vai buscar onde você pode ensinar sobre Deus naquela narrativa. Você está vendo que a gente está colocando, identificando nas narrativas bíblicas as 4 verdades fundamentais. E você vai precisar escolher um lugar nesse seu texto para falar sobre Deus. Quando Jesus estiver presente na narrativa, é interessante você mostrar que Jesus é Deus. Então, é interessante que você escolha um momento da sua lição em que o texto, a narrativa, mostre Jesus como Deus. Nesse caso aí de Bartimeu, fica muito interessante você utilizar aquela parte em que Jesus para e pede para chamar o cego, porque Jesus estava com uma multidão ao seu redor, os discípulos, certamente as pessoas queriam tocar Jesus, queriam falar com Jesus, estavam chamando Jesus, mas dentre todas aquelas vozes, Jesus ouviu a voz do cego. Se começasse, por exemplo, na igreja, todos começássemos a orar bem alto, talvez nós não iríamos conseguir distinguir a voz das pessoas, quem está falando, não é mesmo? Mas Jesus, ele consegue, porque Jesus é Deus, Jesus ouve a nossa voz, ele conhece, ele nos conhece profundamente, porque ele é Deus. Então, nesse momento em que Jesus parou e pediu para que chamasse aquele cego, ali você pode falar de Deus. Você pode falar, por exemplo, de que, olha, como Deus é maravilhoso. Assim como Jesus é Deus, crianças, ouviu a voz daquele cego no meio daquela multidão, assim Deus também, que criou eu e você, ele ouve o seu clamor, ele ouve quando você no seu quarto ora, porque ele te ama com amor eterno. Deus é maravilhoso, Deus ele é bom porque ele é santo. E aí, toda vez que você for localizar isso no seu texto, localizou o personagem principal que tem um problema, você já pode ali ao lado colocar o símbolo que nós já aprendemos na nossa aula sobre método e mensagem, aprendemos sobre a mensagem, nós aprendemos que o pecado a gente simboliza com aquele coraçãozinho escuro, preto, não é mesmo? Então, quando você localizar o personagem principal que tem um problema ou uma necessidade, você pode marcar do lado já o coraçãozinho preto, que vai simbolizar o quê? O pecado. Para que isso? Porque quando você estiver montando a sua lição, vendo o seu esboço, toda vez que você olhar aquele coraçãozinho preto relacionado com o personagem principal e o problema do personagem principal, você vai lembrar que naquele momento você precisa falar sobre o pecado, relacionar o problema ou a necessidade da pessoa com o pecado. Nesse caso, a gente pode relacionar o problema da cegueira, o pecado com a escuridão.
não é? Aquele homem não podia ver, como devia ser terrível. Ele precisava ser guiado pelas pessoas. Né? Hoje em dia nós já temos as leituras em braille, os cegos hoje em dia já conseguem, né? Tem os sinais de trânsito, você consegue, eles têm apitos sonoros, então o cego consegue se locomover, mas naquela época era muito difícil para Bartimeu viver no meio daquelas pessoas sem conseguir enxergar nada. Da mesma maneira, crianças, o pecado é algo terrível. Sabe por quê? Porque o pecado é como escuridão. Você fica nas trevas. Você vai relacionar o pecado como escuridão. Aí você vai dizer, crianças, o pecado é como escuridão. Você fica sem saber o caminho que você deve trilhar na sua vida. O pecado, ele é terrível, porque o pecado nos afasta de Deus, nos deixa na escuridão. E aí você vai usar aquela referência que nós aprendemos no vídeo sobre a mensagem, referência que você vai usar para falar do pecado, Romanos 3:23. Existem outras referências também, Isaías 53:3. Então você vai utilizar uma dessas referências, Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Olha, quando eu e você somos pecadores, você vai falar todos aqueles pontos relacionados ao pecado. Você lembra aqueles pontos? Falar sobre a natureza pecaminosa, falar a referência, dar exemplos de pecado. Pecado é quando você mente, quando você desobedece, quando você pega algo que não é seu, quando você pensa algo que você sabe que aquilo desagrada a Deus, mesmo assim você quer fazer. Nós somos pecadores. E o pecado merece um castigo, e você vai relacionar isso, você vai incluindo isso dentro da sua lição bíblica. Falando assim, parece que é muito difícil, mas quando você começa a treinar, falar, vai ficando mais fácil. Porque quando você for falar do pecado, vai falar do problema do personagem. Está falando do problema do personagem. Você vai precisar de uma frase de ligação para que você entre para falar do pecado, relacionando o problema ao pecado. Problema, olha, esse problema é pior do que esse problema é ser pecador, porque o pecado, uma hora vai ser como a escuridão, no caso de Naamã, vai ser como a doença, a lepra, aquela doença no corpo dele, e cada hora você vai ali simbolizando com o problema do personagem principal, quando você for falar do pecado, que é a segunda verdade fundamental, faz parte, é importante falarmos para as crianças sobre o pecado. Elas precisam entender e reconhecer que são pecadoras para que possam ter a oportunidade de se arrependerem. Então está ligado isso. Né? Então você vai prosseguindo. Outro exemplo, quando você localizar a solução oferecida para o problema do personagem, ali você vai colocar uma cruz, porque vai marcar onde você vai falar sobre Jesus, que é a terceira verdade fundamental, não é? Que nós aprendemos na mensagem. Veja esse vídeo, se você ainda não viu, retorne lá e veja esse vídeo. Então, a terceira verdade fundamental é o quê? A solução de Deus para nosso problema de pecado. A solução do problema do personagem você vai relacionar com a solução de Deus para o problema do pecado. Qual foi a solução de Deus para o problema do pecado? Foi enviar o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Nesse momento, você vai falar um pouco da obra de Jesus, vai usar um versículo para embasar aquilo. Temos 1 Coríntios 15, 3b e 4, que fala: Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a gente vai acrescentando isso de uma forma natural, para que a criança não fique recebendo outro tipo de informação, muita informação que ela não consegue ver relação. Por isso é necessário, quando você for falar da solução oferecida, você fazer uma frase de ligação da solução do personagem, a solução oferecida por Deus, que é Jesus, e depois outra frase para retornar novamente à sua lição. E também, como nós já falamos, falar de
Deus, localizar, ver no seu texto um lugar para que você fale de Deus para as crianças. Então, assim, dentro da sua narrativa, você vai localizar o personagem principal e relacionar ele com o pecado, porque ele tem um problema, uma necessidade. Em segundo, a solução oferecida para aquele personagem, você vai relacionar com o quê? Com a solução de Deus para o nosso problema do pecado. Terceiro, você vai escolher um local para falar de Deus, onde ali você pode falar do amor de Deus, onde ali você pode falar do poder de Deus, da diferença nossa para Deus. Deus, ele nos conhece, né? Na lição de Zaqueu, por exemplo, Jesus olha para Zaqueu e chama ele pelo nome. Então, ali mostra, né, como Deus nos conhece. E aí você vai falar sobre Deus. É importante, no preparo da sua lição, quando você for fazer no preparo com a sua narrativa na mão, quando você estiver preparando a sua lição, você comece a ter isso em mente, incluir as verdades fundamentais, tá? E uma segunda, vamos avançar um pouco mais e vamos falar mais sobre o esboço, as partes da sua lição, as partes do seu esboço. O esboço, professores, tem 4 partes. Introdução, da mesma forma que nós aprendemos lá no vídeo sobre os versículos, temos que ter uma introdução também para captar, não é? Captar a atenção das crianças. Depois vem o andamento, você está vendo aí no slide, andamento, clímax e conclusão. Então, são 4 partes quando você está montando o seu esboço. Introdução, onde você vai captar a atenção das crianças com uma historieta, com um objeto. Você não vai chegar, olha crianças, hoje a gente vai aprender a história de Bartimeu. Elas vão falar, eu já sei, e não vão mais te dar atenção nenhuma. Mas aí você pode trazer um óculos escuro, você pode encenar como se fosse uma pessoa cega e perguntar, fazer perguntas à criança. Imagina que dificuldade. Olha, imagina você coloca a mão no rosto, você não conseguir enxergar, como é difícil. Isso é uma introdução, captar a atenção das crianças. Depois é o andamento. O que é o andamento? No andamento é o seu esboço. É dentro do andamento e do clímax que você vai introduzir as verdades fundamentais, fazendo aquilo que nós já aprendemos, relacionando, descobrindo o personagem principal no andamento e clímax, tá? Relacionando o problema dele com o problema do pecado, a necessidade dele com o problema do pecado, e aí você vai falar sobre o pecado. É no andamento também, até no clímax, né, que você vai falar sobre a solução oferecida para o problema do personagem e vai dizer também, falar sobre Deus. Deus na primeira pessoa, Criador, amor e santo, né? Às vezes, você vai conseguir falar da solução oferecida no clímax, né, como é o caso do Bartimeu. Né? O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Esse é o clímax. Então, você vai ali, a sua história se desenvolve no andamento, chega no clímax, que é, cuidado para não contar, antes do clímax o que vai acontecer. Será que Jesus vai curar ele? Vai? Não. Então, você vai guardar aquele suspense do que vai acontecer. Né? Um bom contador de história, ele guarda o suspense para a hora certa, para captar a atenção das crianças. E ali no clímax é o momento que o milagre acontece, né? Que o problema, né, ele é completamente resolvido e logo depois do clímax vem a conclusão. E tudo que vier depois do clímax, se estiver na sua lição, você vai vir bem rápido, ali já a atenção da criança ela já foi embora. Por isso que nós precisamos incluir as verdades fundamentais no andamento até o clímax. Porque depois disso, a atenção da criança, né, já resolveu o problema. Então, a atenção da criança ela tende a diminuir. Aí não adianta nesse momento você falar, olha crianças, como Bartimeu tinha um problema, nós também temos um problema, que se chama pecado, mas Jesus ele veio para resolver. Aí a criança já foi embora, a atenção da criança já passou.
você perdeu a oportunidade. Então, o ideal, o correto é que você faça as aplicações no andamento da lição. Quando ocorreu o clímax, vem a conclusão é breve e depois da conclusão, o que vai vir na sua lição? O apelo. Não adianta você expor todo o plano de salvação, fazer uma linda lição, colocar as verdades fundamentais da palavra de Deus ali e você não dar a oportunidade da criança se apropriar daquela verdade. Então é importante que você faça o apelo, revisando os pontos. Você que entendeu que como aquele homem tinha um problema, você também tem um problema. E você faz coisas erradas, e você reconhece hoje que precisa de um Salvador. Jesus é esse Salvador, ele veio, ele morreu por você, ele ressuscitou ao terceiro dia, e você faz uma breve recapitulação, não mais da lição, da narrativa que você usou. Vocês conseguem perceber que a narrativa é só um meio para que você possa apresentar a verdade fundamental todas as vezes, de forma que a criança se envolva na história e você está oferecendo Jesus, se envolva na história e você está mostrando quem ela é, se envolva na história e você está mostrando o amor de Deus. Você está sempre ali trabalhando a história da Bíblia que nós falamos no princípio. Então, nesse momento, você vai fazer o convite a ela da salvação. E você vai fazer duas frases novamente. Uma para a criança salva, e isso tem que ser muito rápido, porque toda lição evangelística também tem uma lição para aquelas crianças que já conhecem Jesus. Nesse caso aí, você que já conhece Jesus pode confiar nele, porque ele é bom, ele está sempre nos ouvindo. Então ore durante essa semana, faça as suas orações a Deus, porque ele está te ouvindo. Desafie a criança salva. E logo em seguida, faça o convite para a criança não salva. E aí, ela aceitando a Jesus, você ora com ela, à parte, você depois que terminar a sua lição, a sua aula, você chama ela à parte, você pode orar novamente com ela e fazer perguntas a ela para que você tenha certeza de que ela entendeu aquele momento que ela está fazendo, que é uma decisão muito importante. E o requisito para que a criança seja salva é crer. Para qualquer pessoa ser salva é crer. E se ela entender com sua mente, aquilo descer no coração, surgir fé no coração dela, ela pode crer, uma criança pode crer e pode receber a salvação. E nós temos essa responsabilidade em fazer isso. Por quê? Porque crianças pequenas morrem, né? Crianças com entendimento também passam por situações difíceis, elas precisam de Jesus o quanto antes. Agora, eu sei que é muita informação, eu sei que parece a primeiro ver muita informação, muito complexo, mas o que nós vamos fazer? Nós iremos agora, nós temos no canal da Igreja de Deus, nós temos lá na playlist da IBD Kids, nós temos várias lições dessas trabalhadas, que nós trabalhamos no período de pandemia, e vai servir agora para a gente, que bênção, não é mesmo? Então Deus faz tudo perfeito, nós vamos utilizar esses vídeos e nós estaremos deixando na descrição também desse vídeo aqui de aula, deixando a descrição de duas lições que nós ministramos, tá? Em conjunto com a Daiane, que é líder do ministério aqui da Igreja de Deus em Brasília, e ali você vai poder perceber tudo isso que nós falamos, essa ligação do personagem com o problema, essa ligação com a solução do problema do personagem, com a solução dada por Deus, que é Jesus. Você vai ver ali onde falar do amor de Deus e vai te dando ali exemplos. É necessário que você assista e que você pratique para que isso seja bênção na sua vida e bênção na vida das crianças que você vai estar ministrando, tá bom? Então fique assim, verifique a descrição dos vídeos, veja os vídeos e que Deus te abençoe.